Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi e sou analista CNPI. No vídeo de hoje, iremos discorrer sobre a declaração do imposto de renda de pessoa física. Esse vídeo é um conteúdo educativo para que você entenda como deve declarar de maneira correta os dados de seus investimentos no imposto de renda. Sem mais, vamos para o vídeo? Pessoal, antes de mais nada, deixa aquele like aí para ajudar a disseminar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Aproveita e segue a gente também no Instagram, valeu? Vamos lá! Agora, pessoal, antes da gente iniciar falando sobre o informe e a declaração dos bens e direitos em geral das ações, assim como dos fundos imobiliários, vamos falar sobre os rendimentos, a declaração dos rendimentos e algumas particularidades específicas, também vamos mencionar sobre a questão das bonificações, que eu havia mencionado no vídeo anterior, citado, né? Que isso normalmente não vem nos informes. Então o que a pessoa tem que fazer? As pessoas têm que acompanhar através dos fatos relevantes. Aqui no caso, o fato relevante do Bradesco, ele informa que 10% das ações serão bonificadas, uma nova ação para cada 10 ações. Então como é que ficaria se você tivesse 100 ações? Você ganharia 10. E como que você declararia isso no imposto de renda? Tem aqui também, no informe, o valor por ação atribuído às ações bonificadas, que seria esse valor aqui, 4,52. Então vamos supor que você tivesse 100 ações e ganhou 10. Vou botar aqui na calculadora. Pegaria aqui 10 vezes o valor declarado. Você teria que declarar isso como rendimento isento e não tributável, né? O valor de 45,27. Vou botar 45,27. Então você vem aqui no programa da Receita Federal em rendimentos isentos e não tributáveis, porque a bonificação é um rendimento isento e não tributável. Porém, tanto a bonificação como os desdobramentos você nem declara aqui em nenhum rendimento, porque não é um rendimento. Desdobramento é irrelevante para fins de capital social. É só um mecanismo de aumentar a liquidez das ações, né, para ter uma negociação melhor para o baixo investidor. Porém, não tem um fator relevante no valor do capital social, não tem modificação. Mas você tem que anotar isso na planilhinha que eu falei, porque assim, isso tudo vai modificar o teu custo de aquisição, vai mudar o teu preço médio. A bonificação, por exemplo, você entraria com esse custo lá, você ganhou 10 ações a esse preço e o preço total tal. Isso vai modificar o preço médio. Então você tem que anotar isso numa planilha. E o desdobramento também modifica o preço médio, mas o desdobramento você não vai colocar que teve valor nenhum, porque não altera o capital social da empresa. Você vai colocar que você aumentou o número de ações ao custo zero. Então assim, vai ficar irrelevante, o preço médio vai baixar porque você tem mais ações. Mas se você pegar o capital total, batendo com o valor de aquisição, vai dar no mesmo. Eu só estou dando essa introdução para as pessoas entenderem. Então tu vem aqui, ó, rendimentos isentos, bonificações, ó, o item 18, incorporação de reservas ao capital, bonificações e ações. Aí aparece aqui titular ou dependente, né? O CNPJ, você colocaria o CNPJ do Banco Bradesco. O nome do Banco Bradesco, né? Banco Bradesco SA. E o valor 45,27, que no caso seria o valor se você tivesse recebido 10 ações, aquele custo lá. E o CNPJ do Bradesco. Eu não sei se tem aqui o CNPJ, vamos ver. Se tem aqui no fato relevante. Tem aqui em cima, ó. CNPJ do Bradesco. E aí você já teria a bonificação também declarada em rendimentos isentos e não tributáveis. Como que ficaria as ações, né? A gente falou mais sobre os proventos aqui, mas as ações em bens e direitos. Você colocaria aqui o código, né? Ações, código 31, ações inclusive as provenientes de linha telefônica. O CNPJ da empresa, vou colocar aqui Bradesco, né? De exemplificação, mesmo CNPJ, já que eu já tinha copiado. Eu tenho aqui um título aqui que eu copiei de exemplo. Ação do tipo BBDC3, né, que é a ordinária, ou poderia ser BBDC4, que é do tipo preferencial, mas aqui no exemplo já tinha colocado. Banco Bradesco SA, vou botar aqui, Banco Bradesco SA. O CNPJ já estava até aqui em cima, mas eu gosto de colocar dessa maneira. Cada um escreve, isso aqui não é uma regra, é só um exemplo, cada um pode adaptar. Tem gente que não coloca nem preço médio. Na quantidade de 1000 cotas, aqui no caso a gente colocar 100 cotas, né, porque for bonificado em 10% seria 10, que a gente declarou lá nos rendimentos isentos. Adquirido na corretora modal distribuidora, que poderia ser Isinvest, XP, Rico, Clear,
uma série de corretoras. O CNPJ é o preço médio de tanto, né? Preço médio não é obrigado a declarar, você teria que colocar aqui. O teu custo de aquisição, vamos supor que você tinha a ação do Banco do Bradesco que estava negociada a R$22. Você tem 100 ações, vezes 22, esse seria teu custo de aquisição. Não importa se hoje a ação do Bradesco está R$15, está R$50, não importa. Porque a Receita ela quer saber quanto que você pagou. Quando você efetuar uma venda, aí sim você vai ter que ver quanto que você pagou e quanto que você teve de lucro ou prejuízo para informar a Receita. Se for abaixo de R$20 mil, você declara em rendimentos isentos e não tributáveis, em caso de lucro. E se for prejuízo, muitas pessoas acham que não precisa declarar. Porém, se você não declarar, a Receita não vai saber. Porque a Receita ela retém uma parte de imposto, né, que as corretoras retêm na hora da operação. Porém, ela não sabe qual foi a tua operação exatamente. Ela acompanha através da sua declaração, a Receita Federal. Então, se for prejuízo, você tem que declarar na aba aqui de renda variável. Renda variável, ó, operações comuns, day trade e operações de fundo de investimento imobiliário, que cada uma tem uma regra específica. Então aqui seria 2.200 o custo de aquisição, não importa se hoje vale mais, se vale menos, mas se você pagou na época R$22, esse é o teu custo de aquisição. Então você colocaria aqui, ó, se você depois foi lá e comprou mais 100 ações, vamos lá, 100 ação, aí eu vou colocar aqui pelo exemplificar, R$25. Você pegaria esse valor aqui, mais os 2.200, isso no outro ano, né? Isso, você tinha em 31/12/2019, tinha comprado só 100, depois comprou mais 100. Você colocaria aqui o valor de 4.700. Esse é o custo de aquisição. Não importa se depois, início de 2021, subiu para R$40 o preço ou se caiu para R$10, não importa. Isso foi quanto tu pagou. E enquanto você não vende, você não teve o prejuízo propriamente dito, tá? Você só tem prejuízo quando tu vende. O lucro também é a mesma coisa, tu só tem o lucro quando tu vende. Por isso você tem que declarar pelo teu custo de aquisição. E isso é bom estar planilhado. Então vamos agora, separei aqui, também como declarar, vou iniciar aqui sobre os fundos de investimento imobiliário. Vou copiar aqui um texto, mas antes vamos declarar sobre os rendimentos, como que declararia. Também separei aqui, além desse fato relevante, um informe também do Itaú, sobre um fundo de investimento imobiliário, que é o Kinea. Aqui no caso, como eu havia mencionado, os fundos de investimento imobiliário, os bancos escrituradores normalmente mencionam, né, qual é o fundo imobiliário, qual é o fundo de investimento imobiliário, porque a fonte pagadora normalmente é a outra, que é o administrador, e quantas cotas você tem. Então aqui, ó, fundo de investimento imobiliário, Intrag, distribuidores de títulos de valores imobiliários limitada. A gente teria que pegar aqui o CNPJ e declarar lá, porque é um rendimento isento, já está até aqui no informe, né? É um rendimento isento, não é um rendimento tributável. No valor de R$ 242,10. Vamos lá. Aí aqui tem não tem um item específico igual dividendos, que tem um campo de dividendos para ações, né? Lucros e dividendos recebidos, que também é um rendimento isento. Então, fundo de investimento imobiliário, você declara em outros os rendimentos. Você colocaria aqui o CNPJ, no CNPJ aqui do Itaú, não deixe copiar, você tem que digitar 62 418 140. 62 418 140. O contrário é 31. É. 62 418 140. Faltando um zero aqui. E 2, 418, 140, 1000 ao contrário, 31. Agora foi. E aí já apareceu o nome aqui, já havia feito uma declaração desse item. O nome da fonte pagadora, eu gosto de copiar exatamente como está no informe. CNPJ da fonte pagadora, não é o CNPJ do fundo imobiliário, as pessoas também acabam se confundindo, você tem que colocar o CNPJ da fonte pagadora, não do fundo imobiliário. O CNPJ do fundo imobiliário, você tem que declarar em bens e direitos. Aí está um erro também que as pessoas cometem, porque quando recebe informe, acha que é só declarar o CNPJ tudo da fonte pagadora. Claro que a Receita também não vai encrencar, porque assim,
O bens e direitos a Receita quer para acompanhar a evolução patrimonial do investidor. Então, se você declarar também com o CNPJ do administrador, não vai ter problema. Mas o correto é você declarar com o CNPJ do fundo de investimento imobiliário que você é cotista. Aqui no caso, no rendimento, você declara com o CNPJ da fonte pagadora, porque é exatamente essa fonte pagadora que informa para a Receita Federal quanto que você recebeu. Então você pegaria aqui o valor 242,10, que é um rendimento isento, tá? E aqui você poderia colocar uma descrição, rendimentos do fundo de investimento imobiliário, KNRI 11. Eu coloco mais ou menos assim. E pronto, já tem aqui o rendimento do fundo de investimento imobiliário declarado. Então assim, a pessoa tem que se atentar principalmente ao CNPJ, que é da fonte pagadora, não é do fundo de investimento imobiliário. Ao nome, né, para declarar igualzinho. Aqui tu pode colocar uma descrição da maneira que você achar melhor e o valor. Também um pulo do gato, que as pessoas às vezes podem acabar se confundindo, é interessante as pessoas anotarem ou verificar no extrato da corretora se os rendimentos pagos ao longo do ano realmente estão batendo com o informe. Por quê? Porque muitos fundos de investimento imobiliário, algumas ações também, acabam trocando de banco escriturador. Olha só o problema. E aí, às vezes, você recebe um informe, aqui no caso, não é o caso aqui do Kinea, mas você recebe um informe, um valor aqui, e você acha, não, tá tudo certo, eu recebi o informe do ativo que eu tenho, é só declarar. Só que, se tiver zerado aqui o valor em cota, é porque normalmente aquele ativo não faz mais parte daquele banco escriturador. A fonte pagadora sempre vai ser a mesma, normalmente, administrador, a não ser que tenha uma troca do administrador do fundo. Porém, o banco escriturador pode alterar. E aí você vai ter dois informes, um de um banco escriturador e outro de outro banco escriturador. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E eu só tomei conhecimento porque eu acompanho em planilha, eu planilho os rendimentos que eu recebo. E aí eu entrei em contato com o RI do fundo de investimento imobiliário ou da ação. E aí eles me informaram que tinha um outro banco escriturador. Alguns RIs acabam colocando no próprio site que teve uma mudança do banco escriturador, a Grandene teve essa mudança. Então você tem que somar esse rendimento dos dois informes e declarar com base em uma única fonte pagadora. Então assim, vamos supor que você tivesse recebido um informe aqui com R$100 e outro com R$142,10. Você ia pegar, somar os dois, ia dar R$242,10 e declarar com esse CNPJ. Entendeu? Então as pessoas também têm que ter atenta, porque às vezes tem que estar atentas, né? Porque às vezes você recebe um informe e acha que está tudo certo. Então vamos lá. No bens e direitos, né, como eu havia mencionado, que a gente também vai colocar um exemplo, vou colocar aqui para copiar. Código, fundo de investimento imobiliário, ó, código 73. E já está selecionado, titular, CNPJ. É o que eu falei. Ó, aqui está um exemplo do GGRC11, eu fiz lá mas eu já tinha copiado do GGRC11, o exemplo. Eu fiz ali, declarei o rendimento isento do KNR11, mas serve para os dois. Aqui está o CNPJ do fundo, que é esse CNPJ aqui. Esse CNPJ que você declara no bens e direitos, não é o da fonte pagadora. E aqui está a fonte pagadora, CM Capital, Marketing, nananã, e o CNPJ, que esse daqui seria o CNPJ lá dos rendimentos isentos, que esse seria a fonte pagadora. Quantidade de cotas, 26 cotas, adquirida na corretora tal, preço médio de tanto. Então, você colocaria aqui a situação, 26 cotas. Vamos supor que você comprou, o GGRC11 fez uma subscrição em 2019, se eu não me engano, de R$116. Vamos supor que você tivesse comprado. Você teria um custo de R$3.016. Não importa se hoje o GGRC é R$150, é R$200, não importa. É o que eu falei anteriormente. Então você botaria aqui, né, se você não tivesse tido mais nenhuma compra, ó, R$3.016 ao longo de 2019. Se você não tivesse feito mais nenhuma compra em 2020, teria repetir o mesmo valor. Clicava aqui em repetir. Mas se você tivesse comprado mais, vamos supor, comprou mais 14 cotas. Então agora você tem 40 cotas. 40 vezes, aí vamos supor que você comprou as 14 cotas a 125. Você ia somar um valor mais o outro. Esse seria o seu valor total, 4.766 no final de 2020.
E aí você teria já o teu fundo de investimento imobiliário declarado, o seu juros sobre capital próprio em trânsito declarado, a sua ação declarada, o seu rendimento isento declarado, a sua bonificação em ação declarada, assim como o seu juros sobre capital próprio total declarado. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixa seu gostei aí, participa também do nosso grupo no Telegram e no WhatsApp na descrição desse vídeo. Meu nome é Felipe, sou analista CNPI e até o próximo vídeo.